Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. E no assunto de hoje a gente vai falar sobre esferas, fechando as principais figuras da geometria espacial. Como a gente fez nos demais, no cotidiano vamos mostrar onde elas estão presentes, por mais que é bem mais fácil de lembrar onde elas aparecem no nosso dia a dia. Igual aqui a gente tem algumas frutas que têm o formato de esfera, por exemplo, o limão, a laranja, a mexerica, as bolas de Natal, os enfeites de Natal, a maioria deles são esféricos, são redondos. A própria bola de futebol, a bola de boliche. Então aqui são só alguns exemplos, mas essa figura geométrica ela é muito mais fácil de identificar no nosso cotidiano. Então vamos às definições sem enrolação. Aqui a gente vai ter duas definições que eu quero falar com cuidado. Mas antes de entrar nelas, vamos recordar lá da geometria plana as definições que eu tenho que às vezes a gente confunde. Por exemplo, circunferência. Vamos lembrar que circunferência é só a borda daquela parte circular que eu faço. Por exemplo, o bambolê, aquele brinquedo infantil, é uma circunferência que eu tenho só aquela borda. Quando eu falo círculo, eu estou pegando a minha borda e toda a parte interna. E quando eu falo disco, eu estou pegando só a parte interna, aquela parte que faz a minha borda, eu vou desconsiderar, ok? Circunferência é só a borda. Círculo, a borda com toda a parte interna. E disco é só a parte interna, eu desconsidero aquela contorno, aquela parte externa ali que faz a limitação, tudo bem? Vamos definir aqui então o que é uma superfície esférica. O conjunto de todos os pontos P do espaço, cujas distâncias ao ponto O são iguais a R, é denominada superfície esférica. Entendi nada. Então olha para a minha figura aqui do lado direito. Quem que são esses pontos P do espaço? Ele está falando que o ponto O é o centro da esfera, é o centro daquela parte daquele desenho. O ponto P é todo ponto que eu saio desse centro, tem um tamanho igual a R, que nada mais vai ser do que o raio da minha esfera, e vai até a extremidade. Aqui são meus pontos P. Todos eles estão exatamente na extremidade, por quê? Porque ele falou que o ponto P, a distância dele é igual ao tamanho de R. Outro jeito de a gente ver essa figura, outra definição, é a rotação de uma semicircunferência. Então eu pego uma circunferência, que é só aquela parte do contorno, a metade dela é semicircunferência. Faça a rotação. Eu tenho essa figura aqui do lado direito. Então isso vai ser a superfície esférica, ou seja, só aquela casca, só a parte de fora. A esfera, eu preciso lembrar o que é a superfície esférica para fazer a definição. O sólido limitado por uma superfície esférica chama-se esfera. Então eu preciso de uma definição para fazer o outro. A ideia é similar, olha lá. Desse modo, a esfera é o conjunto de todos os pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R, que é aquele raio. Então vamos aqui para o desenho. Eu tenho o meu centro O. Eu tenho aquele raio R. Os pontos P agora, ele pode estar tanto na extremidade, como em qualquer lugar da parte interna. Porque ele falou que a distância de O até P pode ser menor do que o R, que é o raio. Certo? Ou seja, agora eu estou pegando a parte interna também. Uma outra definição é pegar um semicírculo, a metade de um círculo, olha aqui, agora eu estou tendo a parte interna dele, faço a minha rotação através de uma reta de suporte, igual no anterior. Então assim eu vou definir uma esfera. Para a gente reforçar o conceito de uma forma mais fácil, nessa figura aqui. Tem uma esfera, essa parte cinza mais escuro, que é a parte de fora, é a superfície esférica. Pensa em uma laranja. A casca da laranja, aquela parte de fora, é a superfície esférica. Aqui, essa parte interna, esse cinza mais claro, é a esfera em si. Então, a esfera, pensando lá na laranja, é toda a fruta lá dentro, toda a parte interna e a casca também.
Superfície esférica, só a casca, tá? Cuidado para não confundir esses dois. Toda vez que eu pegar uma esfera e fazer alguma secção, fazer um corte, eu vou ter sempre círculos como resultado. Não importa a direção. Secção transversal, meridiana, pode ser até secção oblíqua, aquela inclinada, que o resultado é sempre um círculo, igual está esse exemplo aqui de azul mais escuro, tá? A gente vai ver aqui que na esfera em particular eu tenho algumas denominações distintas para secções. Vamos lá. Equador vai ser a secção que ela é perpendicular, ela faz 90 graus com o eixo e contém o centro da esfera. Vamos olhar aqui na minha figura. Eu tenho o meu centro O. Quem que seria o meu eixo? Para a gente recordar, né? O eixo ele passa pelo centro, formando uma reta suporte. Então, essa secção que eu vou chamar de equador, ela é perpendicular, ela faz 90 graus. Um exemplo disso, essa linha que eu passei bem aqui no centro. Esse contorno aqui no centro, esse círculo, é uma secção equador, porque ele faz 90 graus com o eixo e ele está passando exatamente no centro da esfera. Um exemplo prático disso, lá nas aulas de geografia, vocês já viram falar da linha do Equador. Tem exatamente essa ideia no globo terrestre, que é uma esfera. A Terra não é plana, como tem tanta discussão hoje em dia, tá? Um outro tipo de secção, a secção em paralelo. Ela é bem similar à do Equador, só tem uma pequena diferença, olha lá. Ela também vai ser perpendicular ao eixo, vai fazer 90 graus, só que ela não contém o centro da esfera. Um exemplo disso, esse próprio círculo em azul escuro. É uma secção que ele faz 90 graus com o eixo, só que ele não contém o centro da esfera. Então, é uma secção em paralelo. Beleza? Secção meridiana. É a secção que contém o eixo. Então, aquela secção na vertical, aquela secção em pé. Quando eu fizer o corte, exatamente na direção do meu eixo. Vai ser uma secção meridiana. E aqui a gente tem uma relação, usando aqueles valores que estão ali, que nada mais é do que Pitágoras, né? Só de olhar a gente já recorda de Pitágoras, que serve para eu descobrir o tamanho do raio desse círculo da minha secção ou a distância entre a minha secção e o centro da esfera. Tem muito exercício que ajuda esse tipo de coisa. Vamos olhar aqui. Só para diferenciar, aqui ele colocou como sendo R' na figura o raio do círculo. Eu coloquei ali no nosso slide esse aqui sendo R minúsculo, só para diferenciar. Então, R maiúsculo é o raio da esfera e R minúsculo é o raio do círculo, da secção, beleza? Olha lá, entre esses dois raios e a distância do centro do círculo, onde eu fiz a minha secção, e o centro da esfera, eu tenho aqui formado um triângulo e esse cara, além de tudo, é um triângulo retângulo. Aplica Pitágoras, onde a hipotenusa é o próprio raio da esfera. R² é igual a distância entre os dois centros, que é um cateto, ao quadrado, mais o raio do meu círculo, o raio da secção, também ao quadrado. Então, essa definição aqui nada mais é do que aplicação direta de Pitágoras, mas ajuda bastante em exercícios. Área da superfície, diferente de todas as outras. Aqui a gente não tem uma base, não tem área lateral, não tem o parte de dentro ou de fora para estar calculando, não tem os lados, certo? Então a área ela é única, também posso representar por A ou por S, dependendo da literatura, e a área vai ser dada por 4πr². Não vou entrar em detalhes da definição, porque que é 4πr², mas dá uma olhadinha aqui. πr² não é a área de um círculo, uma área de uma circunferência? Lá na geometria plana? Beleza. Aqui, por que eu estou multiplicando por 4? A grosso modo, sem entrar na explicação, é porque eu pego 4 círculos desse e estou maximizando, eu estou juntando todos eles para fazer como se fosse a área da esfera. A explicação, a grosso modo, da área da superfície esférica vem disso daí, ok? E o volume? Volume também aqui não tem como fazer aquele área da base vezes a altura. Mas lembra que eu comentei que toda figura que tem ponta igual a pirâmide e o cone, eu divido por 3.
Rodrigo, você mentiu para mim, porque a esfera não tem ponta. Então por que está dividindo por 3 esse cara? Uma das explicações da definição da fórmula é através dessa figura. Olha aqui, eu tenho uma esfera e eu tirei uma parte dela que é uma pirâmide. Então, a grosso modo, o pessoal fala aqui para calcular o volume de uma esfera, eu estou pegando, na verdade, várias pirâmides, onde o vértice dela está sendo encaixado exatamente no centro da esfera. Todas as pirâmides estão fazendo isso. Então, uma das explicações vem daí. Princípio de Cavalieri e essas coisas. Tá? Mas o volume vai ser dado por 4πr ao cubo. Olha lá, tá o cubo para lembrar que é volume, certo? Dividido por 3. Mas a gente tem uma outra explicação. Vamos lá para outra tela para a gente dar uma olhada nisso. Vamos lá, galera. Aqui a gente tem uma demonstração um pouco mais formal do porquê o volume da esfera é dividido por 3. É aquele 4πr ao cubo dividido por 3, certo? Mas primeiro vamos olhar aqui na tela algumas definições. Isso vai vir por causa do princípio de Cavalieri, que ele diz o seguinte: dois sólidos com a mesma altura têm volumes iguais se as secções planas, se aqueles cortes de iguais altura possuírem a mesma área. Então aqui eu vou sempre calcular a área da coroa circular de um cilindro, que é dado por essa fórmula, que a gente já estudou. Na linha de baixo ele vai estar calculando essa área de acordo com quando eu variar a altura, aqui nessa barra vermelha. E a área da secção de uma esfera, que nada mais é do que a área de um círculo, πr ao quadrado. E aqui também ele vai estar calculando de acordo com essa altura. Beleza? Vamos aqui a como ele está definindo a área de uma esfera. A área da esfera, essa bolinha azul, vai ser dada pela área desse cilindro, essa figura aqui, menos, quer dizer, os volumes, né? O volume da esfera vai ser igual ao volume do cilindro, menos 2 vezes o volume desses dois cones aqui em destaque, um mais escuro que o outro. Pelo seguinte, qual que é a definição desse volume? Ele usa esses dois nomes que eu coloquei aqui na parte de cima. A clepsidra e a anticlepsidra. Mas vamos entender o que é isso. A clepsidra é o quê? Eu pego um cilindro, e tem que ser um cilindro equilátero, aquele que o diâmetro é igual à altura, ou 2 raios é igual à altura, e eu coloco dois cones dentro dele, sendo que as bases vão estar invertidas. Igual ele fala aqui, ó, o sólido formado pela reunião de dois cones de bases invertidas. Lembra uma ampulheta, igual está essa figura aqui um pouco mais escura. Então, essas duas juntas, como se fosse essa ampulheta, é a tal clepsidra. Anticlepsidra é o quê? É o sólido resultante da subtração dessa clepsidra de um cilindro equilátero que a circunscreve. Traduzindo, peguei a minha ampulheta, tirei ela de dentro daquele cilindro equilátero. O que sobrou, essa parte que sobrou, é o que ele chama de anticlepsidra. Nome difícil de falar mesmo, perdão. E a ideia do volume é que ele fala que essa anticlepsidra é similar ao volume do cilindro. Então, por isso que ele está fazendo isso aqui. Ó. O volume da esfera vai ser o volume do cilindro todo, menos o volume de dois cones, que esses dois cones são a clepsidra. E o resultado dessa subtração é o volume da anticlepsidra, que seria a nossa esfera. Mas sem enrolação, vamos ver na prática. Aqui eu estou tendo o meu corte no cilindro e o mesmo corte na mesma altura na esfera. Vocês vão ver que as áreas aqui são sempre o mesmo valor. Olha lá, tá 23 e 23. Nota que eu vou mudando a altura e o resultado é sempre o mesmo. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem as casas decimais. Olha lá. 19,2, 19,2 e assim por diante. Sempre a área é a mesma, então pelo princípio de Cavalieri, eu posso ir mudando essa secção acima ou abaixo, olha lá na figura, e o resultado está sempre dando o mesmo. Então por isso que pelo princípio de Cavalieri, o volume vai ser o mesmo e ele é dado por aquela fórmula que a gente viu. Aqui ela só está escrito um pouquinho diferente, né? Eu coloquei a fração ao lado, beleza? Agora que vimos a segunda explicação sobre o volume, vamos ver duas definições para finalizar o estudo da esfera. Eu tenho o fuso esférico. O que é isso? Imagina lá na laranja, a casca da laranja não é a superfície esférica, toda aquela parte? Pensa que eu estou pegando só um pedaço, só uma fatia da casca da laranja. Ou outro exemplo, eu tenho a minha melancia,
a parte verde da melancia, aquela parte de fora, é a superfície esférica, eu fui lá e cortei uma fatia e estou olhando só para aquela parte verde ainda. Então aquilo é um fuso esférico. É uma fatia, só que pegando só a casca. Igual está aqui, eu tenho a minha esfera, cortei uma fatia nesse rosa mais escuro aqui e eu estou olhando só para a casca dela. Isso é um fuso esférico. Lógico que esse corte eu posso diferenciar o tamanho de acordo com o ângulo. Esse ângulo eu vou chamar ele aqui de alfa. E como a gente já estudou, o ângulo ele pode ser trabalhado em radianos ou em graus. Então, dependendo de qual for, eu vou ter uma fórmula aqui. Primeiro em radianos. Então, S de área, eu coloquei aqui só para diferenciar. Então, a área do fuso é igual a 2 alfa r ao quadrado. Ou seja, 2 vezes o ângulo dado vezes o raio da esfera ao quadrado. De onde vem essa definição? Nada mais é do que uma simples regra de 3. Olha lá. Quando eu pego em radianos uma volta inteira, não é 2π? A área da superfície esférica que a gente acabou de ver não é 4πr ao quadrado? Ok. Um outro ângulo qualquer que eu não sei, que eu vou chamar de alfa, qual vai ser a área dele, que eu vou chamar de x? Regrinha de 3, multiplica cruzada esse pessoal. Então, 2π vezes x é igual a 4πr ao quadrado vezes alfa. Esse 2π eu vou passar dividindo. Então, 4πr ao quadrado vezes alfa dividido por 2π. Olha lá, eu posso cortar, simplificar o π com π, e dividir o 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 sobra 2, e sobra isso daqui, r ao quadrado vezes o meu ângulo alfa. Isso aqui não está exatamente como a minha fórmula, só invertir o alfa e o r ao quadrado de lugar. Então, a definição vem dessa regrinha de 3. Esqueceu a fórmula? Faz a regra de 3. A mesma ideia é para graus, só que agora uma volta inteira é 360 graus. Então, se eu fizer aquela regra de 3, eu vou chegar a essa fórmula. A área do meu fuso é dado por πr ao quadrado vezes o ângulo, dividido por 90 graus. Tá? Aqui eu estou calculando a área dessa casca, lá na melancia, aquele pedacinho verde da fatia que eu tirei. Agora, se eu quiser a parte interna, ou seja, um volume. Aqui eu vou chamar isso de cunha esférica. E, de novo, imagina lá a melancia. A esfera é toda ela, tanto a parte verde como a parte vermelha comestível interna. Fui lá e cortei uma fatia para comer. Eu calcular ali o volume tanto da casca como daquela parte vermelha comestível, aquilo ali é uma cunha esférica, assim como está aqui na nossa figura. A casca, esse lilás mais escuro, e a parte comestível, esse lilás um pouco mais claro. Então, tudo isso forma a minha cunha esférica. E aqui eu vou calcular o volume disso. O tamanho dessa fatia depende do ângulo, então esse ângulo eu vou chamar de alfa, de novo. Ângulo eu posso trabalhar em radianos ou em graus. Então, eu vou ter uma fórmula para cada, mas que também vem da ideia de regra de 3. Só que agora, ao invés de eu colocar a área, eu vou pôr o volume, para fazer aquela regrinha de 3. Não vou demonstrá-la aqui com vocês, tá? Mas o volume da cunha, se for em radianos o meu grau, vai ser, o meu ângulo, aliás, vai ser 2 vezes o ângulo, r ao cubo, dividido por 3. Então, para não confundir, que fuso esférico calcula área, o r está ao quadrado. Cunha esférica calcula volume, então o r está ao cubo. Lembra disso. E se o meu ângulo for dado em graus, o volume da cunha vai ser dado por πr ao cubo vezes alfa dividido por 270 graus. Que também, se esquecer a fórmula, é só fazer a regrinha de 3, galera. Não tem muito mistério, tá? Vamos lá para outra tela para a gente fazer um exercício. E como sempre, a gente não pode ficar sem fazer um exercício. Então vamos lá. Uma esfera de raio 8 cm é seccionada por um plano distante 5 cm do seu centro. Qual o raio da secção? Então, eu vou ter uma esfera, imagine uma esfera, o centro dela, a distância até a secção, ali em cima, ele falou que é 5 centímetros. Eu quero saber o raio dessa corte e eu tenho o raio da esfera sendo 8 centímetros. Meu Deus, que desenho lindo, mas vamos fazer aqui separadamente, fazendo aquele triângulo nosso. Aqui é o raio da esfera, que é 8 centímetros. Aqui é a distância entre os dois centros, 5 centímetros. Eu quero saber aquele outro raio.
Pitágoras, onde 8 ao quadrado é 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Vamos subtrair 64 menos 25. X ao quadrado é igual a 39. Então, x é igual a raiz de 39. 39 não vai dar para fatorar, não dá para simplificar. Fatorar eu posso, né? Só não vai dar para simplificar a minha raiz. Então, o raio dessa secção é raiz de 39 centímetros. Um exercício simples, mas só para a gente treinar. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula, fechando mais uma figura geométrica. Espero que tenham aprendido, que tenham entendido. Esqueceu alguma coisa? Ficou difícil? Volta e assiste de novo com calma, faça suas anotações e façam exercícios. Aguardo vocês na nossa próxima aula.